numa certa fase da vida, geralmente entre os 15 e os 40 anos, algumas pessoas começam a notar em si uma certa insatisfação que as coisas à sua disposição, que os bens à sua disposição não aplacam. E ela então começa a desconfiar que essa insatisfação vem de uma certa ignorância, de uma certa privação do conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento que a faça compreender o mundo, as pessoas e a si própria. Como ela desconfia que essa ignorância é a causa ou uma das causas de sua insatisfação, é natural então que ela entenda que ela deve começar a estudar. E ela então olha ao seu redor e não encontra mestres e professores confiáveis. Ela olha para a cultura em torno e não vê nessa cultura elementos, não vê símbolos suficientes para lhe auxiliar nesse caminho que ela então quer começar a trilhar. Então, é natural que ela comece a identificar esse conhecimento que ela quer adquirir com o quê? Com os livros, não é? É uma identificação natural, porém que, feita prematuramente, pode ser prejudicial. Porque essa pessoa, no começo, por exemplo, a pessoa assiste a vídeos no YouTube, como os vídeos do meu canal, então ela manda uma mensagem para o professor e começa a pedir lista de livros. Ah, Bruno, me indica uns livros aí. É muito comum eu receber mensagens assim, de pessoas bem intencionadas, mas equivocadas no caminho que começam ou que pretendem começar a trilhar. Por que que isso é um problema? Primeiro, é preciso entender que os livros, como diz Aristóteles, a palavra escrita, ela é o quê? Um símbolo da palavra falada, não é? E a palavra falada é um símbolo das afecções da alma, é um símbolo do que se passa na alma do falante. Então, os livros já são um símbolo, uma representação em segundo grau das afecções da alma, não é? Ou seja, já há um problema aí. Embora a palavra escrita possa conter alguns elementos benéficos que a fala, por exemplo, não tem, não é? Mas, em geral, os livros são uma representação de uma representação de uma representação, não é? Da realidade, ou seja, é um terceiro nível de realidade. Os livros são, muitas vezes, o melhor que está tendo, mas não é possível, numa vida intelectual, você identificar, né, como sinônimos conhecimento e livros. Justamente por isso, porque o conhecimento ele é adquirido na presença do mundo e no diálogo com as demais pessoas. Então há um evidente problema em você querer começar a estudar e começar a querer adquirir lista de livros, não é? É um problema, porque é como se você entrasse numa farmácia, se dirigisse ao balcão e pedisse ao atendente um remédio. Me dá um remédio aí, um remédio qualquer. Qual vai ser a reação do atendente? Espera aí, amigão, você está sofrendo de quê? Qual é o seu mal? Que remédio você quer? Não é isso? Naturalmente, o atendente não vai te dar qualquer medicamento. Essa imagem é interessante, é inclusive uma imagem utilizada no diálogo Cármides, de Platão, no qual Sócrates se diz um médico de almas. E ele diz que a cada alma corresponde um certo medicamento. E como então descobrir qual o medicamento adequado ao seu caso? Ou seja, de que livros você precisa no começo? Para ter um diagnóstico do seu estado, do estado da sua mente, da sua alma no começo, não há outra forma, como eu tenho dito aqui já diversas vezes, do que você identificar as questões que lhe incomodam. Quais são os problemas que você traz dentro de si que o impulsionam a querer estudar? Que perguntas você quer responder? Que circunstâncias lhe causam perplexidade?
Anote isso. Anote quais são as questões que sempre retornam. O que te incomoda no mundo, o que te incomoda nas pessoas, o que te incomoda em si próprio. São essas questões que simbolizam as portas que estão abertas na sua mente, aptas a adquirir o conhecimento. São essas questões que estão aí latentes, que estão em potência. Para quê? Para que o conhecimento se atualize. É natural que no começo você esteja ansioso por conhecer e comece a captar, como uma antena muito poderosa, a captar no ambiente, nos ambientes de discussão no Brasil, nas faculdades, nos grupos de amigos, nos grupos de estudo, você comece a captar questões que se repetem no debate público e as faça suas. Porém, pode haver um problema aí, porque essas questões podem lhe parecer interessantes quando, na verdade, o seu anseio é outro, é mais profundo, né? É como aquele que está com desejo por uma espécie de alimento que ele ainda não sabe bem qual é, e lhe aparece um prato de feijoada e ele pega. Tudo bem, é de algum modo um alimento, porém não é exatamente o que ele estava querendo. Ele se apressou, ele pegou o que estava à mão, precipitou-se e aplacou parcialmente o seu desejo, aplacou pelo menos sua fome, mas não o seu desejo completo, e vai ficar um tempo, né, nutrido, alimentado, sem pensar no assunto. Ou seja, ele prorrogou, na verdade, prorrogou o seu encontro com as suas questões pessoais. Então, muito cuidado em tomar como suas questões que estão no debate público, simplesmente porque estão no debate público, porque elas podem esconder, podem camuflar as suas questões pessoais. E o segundo passo, a segunda orientação para quem quer começar a entender qual o medicamento adequado ao seu caso, ou seja, quais os livros adequados para o seu começo, é você começar a identificar quem você pretende ser depois que conhecer o que você quer conhecer. É uma atividade da sua imaginação. Você vai então tentar perceber em projeção quem é essa pessoa que se mostra hoje em potência, que está buscando a sua própria atualização, a sua própria concretização, o seu próprio surgimento. Quem é essa pessoa que quer surgir através dos seus estudos? E quando você então tiver para si clara essa imagem de quem você quer ser, em quem você quer se transformar, né? Que pessoa é essa que está em você, em potência, hoje, como estava em sua concepção? Quem é essa pessoa na qual você está querendo se transformar, juntamente com as questões que hoje o motivam a buscar o conhecimento? Então, quando você tem esses dois elementos, você tem praticamente completo, mapeado, o terreno no qual você e os seus professores poderão trabalhar. Antes disso, é impossível indicar livros a alguém, porque seria como indicar um medicamento a um doente cuja doença você não conhece, de cujo mal você não sabe a natureza.